Quando eu falo aumentar o valor, né, eu tô dizendo aumentar o valor sexual de mercado, né, que isso significa VSM, tá? Realmente existe um estudo, tá, de um pesquisador, eu esqueci o nome dele, ele percebeu que na maioria dos relacionamentos que existiam, independente da cultura ou local do mundo, aconteciam meio que tinha um padrão pra acontecer. Eu sei de qual estudo você está falando. O estudo se chama Sex Differences in Human Mate Preferences: Evolutionary Hypothesis Tested in 37 Cultures. Ou seja, é um estudo sobre as diferenças de preferências de homens e mulheres na hora de escolher um parceiro. Esse artigo foi publicado na revista Behavioral and Brain Sciences em 1989. E ele é muito citado justamente por essa característica de ser aplicado em diferentes culturas e de ter esse viés evolucionista. Porque esse estudo foi conduzido por um pesquisador chamado David Buss, que é um dos fundadores da psicologia evolucionista. David Buss é esse senhor aqui. Ele já apareceu em diversos podcasts, então se você assiste conteúdo em inglês, você pode ter visto ele em diversos vídeos, dando diversas entrevistas falando sobre a teoria dele. E é assim que a gente chega nessa ideia de que eu vi um estudo, ou eu ouvi falar de um estudo que eu não me lembro de quem é, porque o próprio David Buss dá entrevistas e pessoas comentam sobre as teorias deles e sobre as entrevistas dele. Então vai passando de um para o outro e aí você chega nesse comentário de um estudo muito famoso, que eu não lembro quem é o autor. O autor é esse senhor aqui. E a parte desse artigo que as pessoas costumam citar é a conclusão de que as mulheres preferem homens com mais capacidade de aquisição de recursos e os homens preferem beleza e juventude nas mulheres. E isso seria uma suposta confirmação das teorias evolucionistas de como a gente evoluiu para escolher os nossos parceiros. Mas será que é isso que o estudo realmente diz? Ou será que ele só diz isso? Vamos ler esse artigo aqui, porque ele é muito interessante. E eu te convido a ficar até o final, porque o ouro desse artigo está justamente no final. Então, nesse artigo, ele delineia basicamente 3 hipóteses. A primeira é em torno do investimento parental, da teoria de investimento parental. O que essa teoria diz? Que as mulheres, por terem que lidar com a gravidez, quando elas ficam grávidas, elas ficam 9 meses comprometidas com aquela gravidez. E depois tem o período de amamentação da criança, de cuidar de uma criança pequena, e a criança acaba sendo muito mais dependente da mãe por essas questões biológicas. Então, a mulher fica muito mais comprometida e investe muito mais na sua prole. O homem, por outro lado, ele não tem esse compromisso tão grande, já que para a procriação basta o ato sexual e o homem não tem esse comprometimento biológico comparável com a gravidez. Então, a teoria diria que o homem ele pode investir, pode ter um investimento parental de outras formas, provendo abrigo, provendo recursos, provendo comida e proteção à mulher e aos filhos. Então, a hipótese que eles levantam, de acordo com essa teoria, é de que as mulheres teriam uma preferência maior por homens capazes de prover recursos. Na pesquisa, esse potencial de recursos foi colocado como earning potential, ou potencial de ganho, potencial de renda, e ambição e diligência, que eles colocaram como ambition and industriousness. A segunda hipótese em torno da fertilidade e do valor reprodutivo. Ele explica que a fertilidade humana ocorre em uma janela limitada. Você precisa primeiro passar por uma maturação sexual para poder se reproduzir, e depois isso vai declinando ao longo dos anos. A fertilidade do homem também declina no final da vida, mas a janela masculina é muito maior. Ele pode se reproduzir ainda por muito mais anos do que a mulher, e a janela da mulher é mais curta, sendo que após os 30 anos a fertilidade decai bastante. E o pico de fertilidade da mulher seria em torno dos 23 anos. Então, o que é a fertilidade? É aquele momento em que você está mais fértil, é aquele momento em que a sua chance de engravidar é maior, que seria em torno dos 23 anos. E o que é o valor reprodutivo? É os anos que você tem pela frente para poder se reproduzir. Então, uma menina, que na nossa cultura é menina, de 13 anos, teria mais anos de reprodução do que uma mulher de 23. Mas a mulher de 23 é mais fértil, porque ela está no pico da fertilidade, a chance dela engravidar a partir de um encontro casual é muito maior. Então, ele coloca que existem 2 hipóteses. O homem prefere a mulher no pico da sua fertilidade, ou o homem prefere a mulher que tem mais anos pela frente para se reproduzir. Ele procura responder essa dúvida na pesquisa dele. E logo a hipótese seria de que os homens iriam preferir nas mulheres a beleza e a juventude, que seriam sinais de maior fertilidade e de maior potencial reprodutivo. Essa é a hipótese, digamos, número 2 da pesquisa. E a terceira hipótese se constrói a partir do conceito de probabilidade de paternidade, que é a ideia de que a mulher sempre sabe que o filho é dela, mas o homem teria dúvidas. Então, Buss coloca que, de uma forma evolutiva, o homem teria evoluído para preferir
uma parceira com maior castidade, para preferir uma parceira virgem, que assim ele saberia que aquele filho, depois do casamento, seria dele. Então, essa é a hipótese, digamos, número 3 da pesquisa. Agora, vamos ao método da pesquisa e a forma como foram coletados os dados. Foram obtidas 37 amostras de 33 países em 6 continentes e 5 ilhas, com um total de 10.047 participantes. A menor amostra foi a amostra do Irã, com 55 participantes, e as maiores amostras foram da China, com 500 participantes, e do Brasil, com 630. As técnicas de coleta variaram de acordo com o país. Em alguns países, para algumas comunidades, as perguntas tiveram que ser lidas aos participantes, porque os participantes não sabiam ler e escrever. Em alguns países, as pesquisas foram enviadas pelo correio para que os participantes respondessem e enviassem de volta. E a pesquisa também foi traduzida do inglês para o idioma local e depois retraduzida. Esse processo de tradução e retradução, ele é muito comum em questionários adaptados de outro idioma. Então, você pega o questionário original do inglês, traduz para o português, por exemplo, pede para outro tradutor traduzir do português para o inglês, e aí você compara as palavras que foram utilizadas para saber se o sentido está sendo comunicado. E eu acho que tem uma questão ali de tradução e de cultura de idiomas que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, os pesquisadores coletaram os dados sociodemográficos, que geralmente se coleta, como idade, escolaridade dos participantes, estado civil também, e fizeram 2 questionários. O primeiro questionário tinha 18 itens para você avaliar o que você achava mais importante num parceiro, de 0, ou seja, nada importante, até 3. Então, eles colocavam um item, por exemplo, potencial de renda, e você tinha que avaliar se achava nada importante, médio importante ou super importante, né? De 0 a 3 numa escala, você avaliava o quanto aquilo era importante, beleza, disposição, enfim. E o segundo questionário continha 13 itens para a pessoa colocar em ordem de importância. Então, você tinha 13 elementos que você tinha que ranquear, o que é mais importante até o menos importante, colocando ali todos os 13 elementos. E aí, a partir dessas 2 análises, eles compararam o que as mulheres colocaram como mais importante e o que os homens colocaram por mais importante. E, né, tem alguma coisa em comum, ou é diferente, ou varia de que forma em cada cultura. De uma maneira geral, as mulheres elencaram a capacidade de renda como mais importante do que os homens, com uma exceção, que é a Espanha. Na Espanha, as mulheres não acharam que a capacidade de renda era tão importante assim. E a valorização não foi uniforme. Em países como a Indonésia, Nigéria e Zâmbia, as mulheres valorizaram muito mais o potencial de renda do parceiro do que as mulheres de países europeus. E aí a gente vê que coincide que países com uma situação econômica mais desfavorecida são justamente os países em que as mulheres elencaram a capacidade de ganho e a capacidade de renda dos homens como mais importante, em contraste com países europeus que tinham uma capacidade econômica maior, uma população mais economicamente estabelecida. Nessa situação, as mulheres não colocaram que o potencial de ganho dos homens era tão importante assim. E um item que foi muito valorizado pelos 2 sexos, tanto por homens quanto mulheres, foi a ambição e diligência, que no estudo estava como ambition and industriousness. E eu acho um pouquinho problemático eles terem colocado ambição e diligência juntos ali, como se fosse a mesma coisa. Porque você pode ter ambição sem necessariamente ser uma pessoa trabalhadora, e você pode ser uma pessoa trabalhadora sem necessariamente ter ambição. Algumas pessoas trabalhadoras, elas só querem ganhar o seu sustento e ter uma vida tranquila. Elas não têm preguiça nenhuma, saem para trabalhar, vivem a sua vida, mas elas não têm aquela ambição de ter uma coisa muito maior ou de ganhar muito dinheiro. E ao mesmo tempo, algumas pessoas ambiciosas vivem no mundo da fantasia, ali com as suas ambições e não realizam nada. Sem contar que a expressão industriousness, em inglês, ela dá uma sensação de você ter criatividade, de você ser uma pessoa ocupada, de você fazer coisas, você não parar. E é claro que você vai querer isso num parceiro, né? É claro que você prefere uma pessoa trabalhadora, uma pessoa esforçada, a uma pessoa que não tem interesse por fazer muita coisa. Então, não é uma surpresa muito grande de que tanto homens quanto mulheres preferem alguém que seja mais industrious do que alguém que não seja. Então, em nenhuma amostra de nenhum país, esse item, ambição, diligência, foi classificado como baixo. Todos ficaram uma classificação alta, tanto para homens quanto mulheres. Outra sociedade que não valorizou tanto a aquisição de recursos por parte dos homens foram os Zulus da África do Sul. Nessa sociedade, é esperado que as mulheres construam as casas e façam outros trabalhos árduos, como cortar lenha, buscar água, enquanto os homens saem para trabalhar na cidade. Então, as mulheres da sociedade Zulu não valorizaram tanto o potencial provedor do homem, porque elas já estavam ali trabalhando e resolvendo a vida delas da forma como elas estavam acostumadas. Então, eles encontraram um suporte moderado para a hipótese de que as mulheres dão uma preferência maior
para o potencial provedor do homem, e eles consideraram que isso não pode ser considerado universal, porque não se repetiu da mesma forma em todas as culturas. Então, a hipótese 1, considerada mais ou menos, não foi considerada totalmente validada. Em relação à diferença de idade, a pesquisa encontrou que os homens preferem, em média, mulheres 2,6 anos mais novas, e as mulheres preferem, em média, homens 3,4 anos mais velhos. Foi perguntado aos homens que idade eles gostariam de se casar, e eles responderam, em média, em torno de 27 anos. E foi perguntado às mulheres que idade elas gostariam de se casar, e elas responderam, em média, 25 anos. Então, a pesquisa comparou essa preferência declarada com dados de casamentos dos países, para ver se o que as pessoas diziam que preferiam se casar batia com o que elas realmente estavam se casando. E eles perceberam que sim, a idade que as pessoas diziam que preferiam se casar era a idade que elas acabavam realmente se casando. Então, os homens acabavam se casando em torno de 27, 28 anos e as mulheres ali em torno de 25, 26, em média. E os únicos países em que a diferença de idade entre os cônjuges era muito maior, em torno de 6, 7 anos, eram países em que se pratica a poligamia. Então, para países em que os homens podem casar com mais mulheres, é esperado que os homens demorem mais para se casar e que se casem com mulheres mais novas. E esse dado confirmaria a hipótese de que os homens preferem mulheres no pico da sua fertilidade, ou seja, em torno dos 23 anos. Só que a gente tem que se lembrar também o contexto de 1989, que era comum as pessoas se casarem com uma faixa etária mais jovem. Hoje, no Brasil, por exemplo, segundo o IBGE, os homens se casam pela primeira vez, em média, aos 33 anos e as mulheres em torno dos 30 anos, que você vê de novo repetido ali mais ou menos uma diferença de idade de 3 anos. E além de fertilidade, a gente tem que olhar também para o ciclo de vida. A gente tem um ciclo de vida que começa na infância, passa por um amadurecimento, você tem ali o período da adolescência que inclui amadurecimento sexual e emocional, você tem períodos de estudos que na nossa sociedade ocidental principalmente existe toda uma ideia de que você tem que passar por esse período X de estudos, pelo menos até o ensino médio, depois muito provavelmente a faculdade. Sair da casa dos pais é um marco do ciclo de vida e o casamento também, só que os nossos ciclos de vida têm mudado e isso tem sido colocado cada vez para mais tarde e isso influencia em diversas decisões que as pessoas têm tomado. E na cultura brasileira, a gente se acostumou que muita gente não sai de casa antes dos 30 anos. Então, isso está mudando o ciclo de vida das pessoas e mudando uma série de decisões que as pessoas estão tomando na sua vida. Então, Buzz destaca que os dados sobre casamento que ele encontrou confirmam a sua hipótese de que os homens preferem mulheres no pico da sua fertilidade. Só que eu achei essa conclusão um pouquinho forçada. Porque não é só os homens que preferem mulheres no pico da sua fertilidade, mas as mulheres também preferem os homens ali no pico da sua fertilidade na juventude. Você vê mulheres, em média, casando com 25 anos, homens com 27, 28. De novo, em 1979. Então, você tem um encontro de interesses, você tem um encontro do interesse masculino por uma alta fertilidade na mulher e um encontro do interesse feminino por uma alta fertilidade no homem. Hoje, a gente sabe que, apesar de o homem produzir espermatozoides até praticamente o fim da vida, existe um declínio ao longo da idade. E existem pesquisas que confirmam que muitos problemas genéticos estão ligados a pais mais velhos. Existe um risco maior de problemas genéticos nos seus filhos. E também existe uma correlação de crianças nascendo prematuras e nascendo com um peso muito reduzido e tendo pais mais velhos. Então, uma genética masculina, depois dos 45 ou 50 anos, tem uma tendência maior do seu filho nascer prematuro. Então, apesar de o homem continuar tendo a capacidade reprodutiva, ele não está necessariamente no seu pico ali de capacidade de saúde reprodutiva mesmo. Então, existe, que eu vejo, uma convergência de interesses nesses dados que o Buzz encontrou. Tanto na questão da fertilidade feminina quanto masculina. Sem contar, como eu falei, ciclo de vida e expectativas sociais. Uma expectativa de que você vai sair da casa dos seus pais, vai formar uma parceria para a vida e vai construir uma nova família. Então, em termos de beleza, eles encontraram que os homens tendem a colocar a beleza como mais importante do que as mulheres. Naquele ranking de 13 itens, os homens colocavam a beleza um pouquinho mais alta e as mulheres um pouquinho mais abaixo. E em termos de castidade, foi encontrada uma diferença cultural muito grande. Então, essa expectativa de que os homens iriam preferir uma mulher virgem para ser sua parceira variou muito mais de acordo com a cultura do que entre sexos, o fato de ser um homem pensando isso ou ser uma mulher. Mas é nas conclusões desse artigo que ele realmente começa a ficar bonito, mas ainda não cheguei no ouro do artigo que eu ia comentar com vocês. Calma, nós vamos chegar lá. Nas conclusões, ele reforça a ideia de que a mulher tem uma preferência maior do que o homem por potencial de ganhos. E o homem tem uma preferência maior do que a mulher pela beleza. E ele compara a atitude humana a um passarinho, que o macho sai
para buscar comida e trazer para a fêmea que está cuidando dos filhotes. Mas ele questiona, será que o dinheiro na sociedade humana é um valor comparável a esse gesto de ir buscar comida? Ou será que o que as mulheres valorizam realmente não é a atitude, o cuidado, a disponibilidade do investimento parental, que pode ser traduzido em outras formas, não necessariamente dinheiro? Então ele questiona, será que essa é realmente a melhor forma de avaliar esse paralelo entre as espécies? Será que existe realmente o paralelo dessa forma? Outro elemento que eu achei revelador, me pareceu que ele está um pouquinho decepcionado com a preferência dos homens por casarem com mulheres de 25 anos, e não 23, que seria o pico da fertilidade, ou até menos do que isso, confirmando a hipótese do valor reprodutivo, que o homem preferiria uma mulher mais nova possível para ter mais anos possíveis de reprodução. Eu achei ele um pouquinho decepcionado com esse resultado que ele achou. Inclusive, ele cita nas conclusões um outro estudo que estaria provando que o pico de fertilidade da mulher é um pouquinho mais tarde. Então, parece que ele está dando uma forçadinha para dizer assim, não, peraí, talvez o pico de fertilidade da mulher seja mais para 25 do que para 23 anos. E aí, o meu resultado vai provar que o homem realmente escolhe a mulher no pico da sua fertilidade. Eu achei, assim, um pouquinho que ele ficou um pouquinho mordido nessa daí. E mais mordido ainda por não ter achado tantos homens falando que preferem mulheres com 17 anos, 16 anos ou até menos. Eu achei ele meio mordido nesse ponto. Se você lê o artigo original, depois comenta aqui se você concorda comigo ou não nessa avaliação. E é nas qualificações e limitações que a gente encontra o ouro do artigo, porque depois de passar o artigo inteiro reforçando que as mulheres dão mais preferência ao potencial de ganho do que os homens, e os homens dão mais preferência à beleza do que as mulheres, ele diz, não, peraí, só um pouquinho. Ambos os sexos dão mais valor a itens como gentileza, compreensão e inteligência do que todos os outros. Então, naquele momento de elencar os 13 itens, tanto homens quanto mulheres colocaram acima da beleza, acima do potencial de ganho, colocaram gentileza, compreensão e inteligência. Eu vou fazer aqui um momento de silêncio em homenagem a essa descoberta. Mas um momento muito breve, porque isso aqui é o YouTube e a gente não quer deixar nenhuma brecha de áudio. Então, o artigo que o pessoal usa para citar, para dizer que as mulheres dão mais valor a potencial de ganho e os homens dão mais valor à beleza, ele realmente descobriu que ambos os sexos dão mais valor à gentileza, inteligência e compreensão. E isso faz muito sentido, porque as pessoas são relacionais, as pessoas têm essa necessidade de pertencimento. A necessidade de pertencimento é muito grande no ser humano. Você pertencer a um grupo, você pertencer a uma família, ou pertencer nem que seja a um casal. E para ter esse pertencimento, você precisa ter compreensão. E a gentileza, é claro, vem acima de tudo. O que adianta você ter um parceiro com um alto potencial de renda se ele não é gentil? Se ele não vai dividir isso com você? Se ele não vai pensar em outros aspectos do relacionamento? Tanto que se a gente olha outros artigos do Buzz, até inclusive mais recentes, você vê que ele começa a diferenciar o que as pessoas procuram num parceiro entre curto prazo e longo prazo. Então ele começa a estudar as escolhas que a gente faz para curto prazo, para relacionamentos casuais, e as escolhas que a gente faz para longo prazo. Porque começa a ficar meio óbvio que se você vai escolher um parceiro para longo prazo, você vai escolher uma pessoa que seja mais gentil, que seja mais inteligente, acima de outras características. Então é isso, no fim eu acho muito interessante que as pessoas usam esse artigo para dizer que em diversas culturas foi encontrada um suporte para teorias evolucionistas de como as pessoas escolhem os seus parceiros. E primeiro que o suporte foi fraco, moderado, não foi encontrado uma evidência muito forte e inquestionável que em diversas culturas existem características iguais, no máximo moderado. E segundo que foi encontrado que as pessoas valorizam gentileza e inteligência muito mais do que outros aspectos. Então é isso, eu queria dar uma olhada nesse estudo porque eu vejo ele citado em diversos lugares. Como eu falei no começo do vídeo, as pessoas citam e falam sobre esse estudo de diversas formas, até porque um vídeo comenta e o outro vídeo comenta o comentário do vídeo. E eu queria ir no estudo porque vale a pena ler a fonte. Então, deixa nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha se você gostou do vídeo e mandar esse vídeo para um colega que você acha que vai gostar dessa informação. E a gente se vê no próximo.